Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. Aula 1. Olá pessoal, o nosso conteúdo hoje é a América e os seus povos. É uma revisão do conteúdo para a prova do 7º ano Ensino Fundamental. Cairá na prova o conteúdo abordado nesta videoaula e o que foi trabalhado na sala de aula. Esta aula é a vídeo 6. A primeira imagem que eu coloquei aqui retrata o continente americano. Na América do Norte, você pode ver que ficavam os astecas. Na América Central ficavam os maias e na América do Sul ficavam os incas. Aqui na introdução você pode ver que quando os portugueses iniciaram as navegações marítimas, começaram dando volta pelo continente africano para chegar às Índias, ou seja, o périplo africano. Já os espanhóis começaram com Cristóvão Colombo na ideia de dar a volta ao mundo. E nesse dar a volta ao mundo, ele nunca deu volta ao mundo, porém, fez 4 viagens. A primeira, em 1492, é quando ele chegou na América Central. Primeiramente, onde hoje é o país chamado Bahamas, ou Bahamas. A segunda viagem, em 1493. A terceira viagem, em 1498, e a quarta viagem, em 1502. Ele nunca deu volta ao mundo, mas em 1506, Cristóvão Colombo morreu acreditando que tinha chegado na Ásia. Em 1492, Cristóvão Colombo, pensando que havia chegado na Índia, deu o nome dos moradores daqui da América Central de índios, daí o nome índios. Em 1512, o navegador e também comerciante, mercador Américo Vespúcio, vindo à América, confirmou que realmente Cristóvão Colombo havia descoberto um novo continente. E o nosso continente foi batizado de América em homenagem a Américo Vespúcio e não em homenagem a Cristóvão Colombo. Antes dessas viagens, os europeus pensavam que só havia o continente europeu, a África e a Ásia, mas agora chegou a América. Por isso a América recebeu o nome de Novo Mundo. Aqui na imagem que eu coloquei, esse mapa aqui foi de um cientista grego chamado Ptolomeu, ou Cláudio Ptolomeu. Ele viveu em Alexandria, no Egito, lá para os anos 100 a 168. Ele foi um dos que fez um dos primeiros mapas mundi. Ele viajou nessas regiões e você pode perceber que o mapa mundi dele aqui pega a Europa, um pedaço da África, um pedaço da Ásia. Já o mapa mundi atual você pode ver que está aqui, ó, continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático e Oceania. Povos pré-colombianos. A Espanha, ela colonizou um país da América do Norte, que é o México, colonizou quase todos os países da América Central e uma boa parte da América do Sul. A parte da América do Norte foi o México e as demais foi praticamente toda a América Central e do Sul. Portugal ficou com um pedaço da América do Sul, que é o Brasil. A Inglaterra colonizou na América do Norte o que hoje é Estados Unidos e algumas ilhas do Caribe. Entre os moradores da América havia muitas diferenças. Diferenças culturais, diferenças sociais, diferenças tecnológicas e demais áreas. Mas isto não quer dizer que levou-os a se submeterem aos reis europeus. Apesar de que os reis europeus, os europeus que aqui vieram, tiveram todos como que iguais, e na verdade todos foram dizimados. Mas cada povo tinha sua cultura, seu estilo. Você pode ver que os astecas, os maias, os incas, os índios do Brasil, os patagões, os índios da América do Norte foram muito diferentes uns dos outros.
Porém, os maiores referenciais dentro do que a gente vai trabalhar serão os astecas, os maias e os incas. Eles viveram exatamente num período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Você vê aqui, ó, na imagem, eu coloquei o mapa dos povos pré-colombianos, onde eles ficavam. Você pode ver que há índios, a gente fala índios para ficar mais fácil de se compreender. A gente pode ver que os nativos, os moradores daqui, os pré-colombianos, os que moravam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, havia desde a América do Norte até lá no final da América do Sul. E aqui à direita, aqui há uma representação. A grande cidade de Tenochtitlán foi a capital dos astecas, lá no México. Astecas, um povo chamado Aztlán, era nome de que morava onde hoje é Estados Unidos. Eles saíram de lá, foram aonde hoje é o México, na cidade do México, e lá sedentarizaram-se, estabeleceram-se lá, fundaram aproximadamente em 1325 a cidade de Tenochtitlán, expandiram-se, dominaram outras cidades, outros povos e, por fim, formaram seu império. Eles criam que eram formados do milho com o sangue de deuses. Então, criam que 4 foram os deuses que criaram a terra. E um desses deuses pegou o milho, fez uma massa com o próprio sangue e dessa massa formou os homens. E esse Deus exigia que eles sempre oferecessem pessoas em sacrifício para agradar esse Deus. E Tenochtitlán, aliando-se a outras 2 cidades, Texcoco e Tlacopan, formou o império. Porém, a capital ficou sendo Tenochtitlán. A elite era obrigada a ter uma conduta extremamente rigorosa. É o saber como falar, como se portar, jamais se embebedar, jamais se dar alguma coisa espalhafatosa, porque eles eram padrão. Uma coisa interessante é que o ensino era obrigatório para toda a população. Toda a população tinha direito à educação e tinha obrigação de frequentar escolas. A base alimentar dos astecas era o milho, porque para eles era um alimento sagrado. E eles desenvolveram muitas técnicas de cultivo. Ora, eles tinham técnica de cultivo, eles adubavam a terra, eles construíam barragens para irrigação, faziam canais de irrigação. Aqui está canis, perdoe-me, mas faziam canais de irrigação. A escravidão para eles era como na maioria dos povos antigos. Os vencidos de guerra, aqueles que estavam endividados e não conseguiam pagar a dívida, e os pequenos agricultores que se empobreceram e não conseguiam continuar sobrevivendo, aí viravam escravos. Em 1519, chegaram os espanhóis em Tenochtitlán. Daí começou o processo de colonização espanhola. Você vê aqui na pirâmide social dos astecas, que lá em cima na pirâmide ficava o imperador. E junto com ele, a família do imperador e o conselho. Abaixo ficavam os chefes administrativos de altos cargos, os chefes militares e os sacerdotes, que eram cargos hereditários de pai para filho. Abaixo ficavam os comerciantes, depois os artesãos, depois os agricultores e soldados, que obviamente era a classe mais populosa, e por fim os escravos. Os maias. Calcula-se pelos estudos que os maias começaram a se estabelecer lá para o ano 300 a.C. E lá para 1325 depois de Cristo, já estavam em terrível declínio. O auge deles, o apogeu deles, foi entre os anos 600 depois de Cristo a 800 depois de Cristo, quando já tinham na faixa de 60 cidades, só que não eram cidades interligadas politicamente, porque eram cidades-estados. Lembra-se, por exemplo, lá dos Sumérios, lembra-se, por exemplo, lá da Grécia, também eles aqui eram cidades-estado, tinham seu próprio governo, as suas próprias leis, seu próprio exército.
daí cidades-estados. Mas eles eram interligados através de rotas terrestres e rotas fluviais. Então eles nunca formaram um império, porque entre eles também havia conflitos por terras, por alimento, por poder. Mas o que os ligava era também como, por exemplo, lá na Grécia Antiga, falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, entre si, entre eles havia comércio, e todas as cidades tinham o quê? Um governo teocrático, baseado na religião, daí vem teocracia. E eles também faziam sacrifícios humanos. Na ideia deles, igual aos astecas, era para apaziguar os deuses e evitar tragédias. Quanto mais sacrifícios humanos, mais se alegrava, mais se apaziguava os seus deuses e não havia catástrofe, guerra, tragédia. A base alimentar deles, além de ser o milho, era o cacau. Lá para o século 8, 701 a 800, começaram a entrar em declínio os maias. Como você vê lá em cima, o apogeu, o auge deles era de 600 a 800, né? Então, de 800 para frente, por questão de fenômenos naturais, seca, principalmente seca, havendo seca, não há chuva, não há água, não há agricultura, há fome. Com isso, com a fome acontecendo, muitas mortes, aí a classe pobre, que é a maioria, passou a culpar a elite, que certamente não trabalhava, e os sacerdotes, porque, na ideia deles, desagradaram aos deuses. Com isso foram expulsos os membros da elite e os sacerdotes. E por fim, pelas guerras por comida, acabou a população maia. Aqui você pode ver na pirâmide social maia, acima estava o rei da cidade, um cargo hereditário, a família do rei e o conselho, abaixo os nobres. Toda civilização sempre foi assim, ó. Acima o rei, família, conselho, abaixo os nobres, os altos funcionários públicos, né? Chefes guerreiros e sacerdotes, cargos hereditários, abaixo comerciantes e soldados, funcionários da administração com cargo mais inferior, abaixo artesãos, trabalhadores livres e agricultores, e abaixo os escravos. Na mesma sequência, os maias desenvolveram alguns calendários, algumas formas de dividir o tempo. Um era o calendário sagrado, com 260 dias. Outro era o calendário com ciclo solar, que tinha 365 dias. Havia o calendário circular. Era o quê? Um calendário que, segundo eles, tinha seus ciclos de 52 anos cada, tendo no geral uma duração de 5.200 anos. Então, a estrutura social dos maias era teocrática e hereditária, e eles possuíam vários calendários: o sagrado, o ciclo solar, o calendário circular, com a duração de 5.200 anos. Aqui eu coloquei imagem, você vê alguma arquitetura dos maias, e nessa arquitetura denota, por exemplo, a forma de construção. Eles realmente tinham uma construção muito avançada para aquele tempo. Eles faziam construções de pedra. Eles, aqui, se você olhar aqui à direita do seu vídeo, embaixo, aquilo ali é para observação dos astros, astronomia. Eles dominavam, eles conseguiam fazer calendários que calculassem exatamente o ciclo solar. E quem podia fazer isso eram os sacerdotes.